115 milhões de anos atrás, pelas paisagens verdejantes do que viria a ser a América do Norte, deambulava um predador cuja eficiência era a personificação do terror. Uma criatura capaz de eviscerar a sua presa com um único e calculado movimento da sua pata. A sua arma principal era uma garra de 12 centímetros, curvada como a foice de um ceifador, um instrumento de morte de uma perfeição aterradora. Lançava-se sobre o dorso da sua presa, cravava as garras com a força de um pistão e começava a devorá-la ainda viva, num frenesim de violência. Este era o Deinonychus, a garra terrível. Um dinossauro que, sozinho, alterou para sempre o curso da paleontologia. Graças a ele, a ciência foi forçada a repensar tudo o que acreditava saber. Os dinossauros não eram os gigantes lentos e estúpidos que se imaginava. Eram criaturas rápidas, ativas e, possivelmente, de sangue quente. Sem o Deinonychus, o Parque Jurássico do cinema nunca teria existido, pois os ágeis e inteligentes Velociraptors que aterrorizaram o grande ecrã eram, na verdade, uma representação ficcional do próprio Deinonychus. A sua história, contudo, permaneceu sepultada por décadas. Tudo começou no ano de 1931, no estado de Montana. O paleontólogo americano Barnum Brown escavava o esqueleto de um Tenontosaurus, um herbívoro do tamanho de uma vaca. Perto da pedreira, notou outros ossos incrustados em calcário. Um pequeno predador, pensou Brown. Talvez um parente menor do herbívoro que estava a desenterrar. Deu-lhe o nome provisório de Daptosaurus agilis, o caçador ágil, e enviou os fósseis para o Museu Americano de História Natural. Ali, o espécime definhou no esquecimento das reservas do museu por 30 anos, uma descoberta revolucionária à espera do seu momento. Esse momento chegou no início dos anos 60. Barnum Brown mostrou os ossos a um jovem estudante da Universidade de Yale, John Ostrom. Ostrom, que procurava apenas uma consulta para a sua tese, olhou para aqueles fósseis e percebeu de imediato. Estava perante algo extraordinário. Em 1964, Ostrom e o seu colega Grant Meyer viajaram até a formação Cloverleaf e encontraram mais fragmentos de esqueletos. A comparação com os ossos de Brown não deixava margem para dúvidas. Eram da mesma espécie. Em 1969, Ostrom publicou a sua monografia, atribuindo finalmente um nome oficial à criatura: Deinonychus antirrhopus, um nome que encapsulava a sua essência. A descoberta explodiu no mundo da paleontologia. Até então, os dinossauros eram vistos como lagartos colossais, de sangue frio, arrastando as suas caudas pelo chão em movimentos letárgicos. O Deinonychus estilhaçou essa imagem. Possuía uma constituição leve, pernas longas e uma cauda rígida, estendida paralelamente ao solo para garantir o equilíbrio. Era um caçador ativo, ágil e dinâmico. Ostrom propôs o impensável. O Deinonychus poderia ter sido de sangue quente, como uma ave, e não de sangue frio, como um réptil. A hipótese gerou um debate feroz que perdura até hoje, dando início ao que ficou conhecido como o renascimento dos dinossauros. Com até 3,5 metros de comprimento e uma altura de 87 centímetros na anca, pesava cerca de 73 quilos, o porte de um lobo corpulento, mas com uma letalidade incomparavelmente superior. O seu crânio, com 41 centímetros de comprimento, albergava maxilas poderosas, armadas com 70 dentes curvos e serrilhados, desenhados para rasgar carne com facilidade. A descoberta do Deinonychus não foi apenas a revelação de uma nova espécie. Foi a redescoberta de um mundo inteiro, um ecossistema vibrante e complexo, governado por predadores de uma sofisticação que mal começamos a compreender. Um único osso, uma única garra, pode ser suficiente para reescrever a história da vida, demonstrando que o passado, por mais distante que pareça, nunca está verdadeiramente morto. Apenas aguarda o olhar certo para voltar a respirar.
Num mundo de gigantes, a precisão era a chave para a sobrevivência. A arquitetura do crânio do Deinonychus era uma obra-prima da evolução predatória. As suas mandíbulas, embora estreitas, eram flanqueadas por maçãs do rosto largas, uma configuração que forçava os olhos a uma posição frontal. O resultado? Uma visão estereoscópica letal. Este caçador não via apenas o seu ambiente. Ele o percebia em 3 dimensões, calculando a distância até a presa com uma exatidão quase milimétrica, transformando o espaço num campo de caça tridimensional, onde cada salto e cada ataque eram medidos com perfeição. Contudo, a compreensão desta anatomia notável foi uma jornada de erros e correções. Quando o paleontólogo John Ostrom montou o primeiro crânio, a sua mente foi influenciada pelos gigantes que conhecia. Ele o reconstruiu à imagem de um alossauro, adornando-o com chifres largos e triangulares que nunca existiram. Foi um erro compreensível, nascido das suposições da época. Apenas mais tarde, com mais fósseis e uma nova perspectiva, a verdadeira face do Deinonychus, mais elegante e aviana, foi revelada, mudando para sempre a nossa visão dos dinossauros. Descendo do crânio, encontramos os membros anteriores, braços longos e ágeis, terminando em 3 dedos de poder desigual. O primeiro era o mais curto, enquanto o segundo se estendia, proeminente. Cada dedo estava armado com garras recurvadas, ferramentas perfeitas para agarrar e rasgar. Mas a verdadeira arma, o ícone deste predador, encontrava-se nos seus pés. Os membros posteriores, também com 3 dedos a tocar o chão, guardavam um segredo mortal. No segundo dedo de cada pé, erguia-se a sua famosa garra em forma de foice. Com até 12 centímetros de osso e queratina, era uma lâmina fina, curva e assustadoramente móvel. Ao caminhar, o Deinonychus exibia uma elegância sinistra. Ele movia-se sobre o terceiro e o quarto dedos, mantendo a garra letal elevada, suspensa no ar. Era uma arma preciosa, protegida do desgaste contra as pedras e o solo, sempre afiada, sempre pronta. Durante décadas, a função exata desta garra alimentou um intenso debate científico. Ostrom, o seu descobridor, imaginou-a como um estilete para eviscerar. Ele visualizou o Deinonychus a saltar sobre as suas vítimas, desferindo golpes cortantes que rasgavam o abdômen e expunham as entranhas. Outros propuseram usos alternativos. Seria uma ferramenta para escalar árvores, ou talvez um gancho para se prender às carcaças de dinossauros maiores. O mistério permaneceu. A resposta começou a surgir no ano de 2005 através de um experimento de biomecânica. Engenheiros construíram um modelo robótico da perna do Deinonychus, replicando a sua estrutura e musculatura. Armaram-no com uma réplica da garra e testaram-na numa carcaça de porco. O resultado foi, no mínimo, desconcertante. A garra não cortava profundamente. Em vez de criar longas incisões, ela produzia perfurações, furos de até alguns centímetros. A hipótese da evisceração, tão popular e dramática, estava errada. A garra não era uma faca de estripar. A sua função era outra, mais complexa e ainda mais terrível. O paradigma mudou em 2011, quando o paleontólogo Denver Fowler apresentou uma nova e revolucionária hipótese: o modelo de contenção de presa por raptor. Fowler olhou para os céus, para os predadores modernos. Ele viu como os falcões e as águias caçam. Eles não cortam as suas presas até a morte. Eles saltam sobre elas, cravam as suas garras para obter uma fixação inabalável e usam o seu peso corporal para imobilizar a vítima contra o chão. E então, o horror começa. Eles começam a devorá-la, ainda viva. Fowler descobriu uma semelhança anatômica impressionante. A estrutura do pé do Deinonychus, com o seu segundo dedo hipertrofiado e a sua amplitude de movimento, era espantosamente parecida com a das aves de rapina accipitrídeas. Não era uma coincidência, era uma convergência evolutiva. De repente, todas as peças encaixaram-se. O Deinonychus saltava sobre o dorso da sua presa,
A garra em foice não cortava, mas perfurava, agindo como uma âncora, cravando-se profundamente na carne e nos músculos. Com a vítima imobilizada pelo seu peso, os seus braços longos e emplumados, antes um enigma, agora faziam sentido. Eram usados como estabilizadores, batendo e ajustando-se para manter o equilíbrio sobre um animal em pânico. A sua cauda longa e rígida funcionava como um contrapeso dinâmico. Preso à sua presa que se debatia, o Deinonychus baixava a cabeça e começava o seu trabalho macabro. As suas mandíbulas, com uma força de mordida relativamente fraca, não eram projetadas para esmagar ossos. Em vez disso, funcionavam como uma serra. Os dentes rasgavam a carne com movimentos rápidos para cima e para baixo, uma técnica semelhante à do moderno dragão de Cômodo. A vítima morria lentamente, por perda de sangue e falência de órgãos, enquanto o seu predador se alimentava. Esta é a razão pela qual marcas de dentes de Deinonychus em ossos são extremamente raras. Ele era um especialista em carne, não em ossos. A imagem que emerge não é a de um simples monstro, mas a de um caçador de uma sofisticação aterrorizante. Cada parte da sua anatomia, da visão binocular às garras das mãos, da cauda em forma de leme à sua arma mais icônica nos pés, trabalhava em perfeita harmonia. Era um sistema de predação afinado ao longo de milhões de anos. A natureza, em sua eficiência implacável, não julga, apenas seleciona. E o Deinonychus foi, por um tempo efêmero na vasta escala geológica, a sua mais perfeita e terrível obra-prima de caça. Nas sombras do Cretáceo, um predador enigmático aguardava, a sua verdadeira natureza velada por décadas de especulação: o Deinonychus. Um estudo do ano de 2002 começou a desvendar um dos seus segredos mais fundamentais: os seus braços. A análise do coracoide, um osso crucial na cintura escapular, revelou uma verdade surpreendente. As suas mãos eram, inequivocamente, ferramentas de preensão. Contudo, a sua anatomia impunha limites rígidos. Ao contrário de uma ave, o Deinonychus era incapaz de dobrar os braços contra o corpo. As suas extremidades projetavam-se para os lados, numa postura permanentemente aberta, quase como um convite a um abraço letal. Investigações posteriores, em 2006, refinaram esta imagem. O dinossauro podia, de facto, pressionar objetos contra o peito, mas apenas com um dos braços de cada vez, deixando o outro livre. No entanto, a ciência é um diálogo contínuo. Uma nova análise sugeriu um cenário ainda mais aterrador. O Deinonychus podia agarrar a sua presa com ambos os braços em simultâneo, num aperto esmagador semelhante ao de um urso. A vítima, uma vez apanhada neste abraço implacável, encontrava-se numa armadilha de carne e osso da qual não havia escapatória. Esta versão, mais tarde, encontrou forte confirmação. Os braços não eram independentes, mas sim parceiros numa dança macabra. Um agarrava, o outro também agarrava, trabalhando em conjunto para imobilizar a presa, enquanto as garras e os dentes faziam o seu trabalho fatal. A força por trás deste aperto era monumental. Uma análise forense, conduzida em 2001, examinou meticulosamente os seus ossos em busca de sinais de desgaste. 43 ossos dos membros anteriores e 52 dos posteriores foram submetidos a um escrutínio rigoroso. Os cientistas procuravam fraturas de estresse, as pequenas fissuras que indicam um esforço repetido e extremo. Não encontraram uma única. O único dano registrado foi uma fratura curada na segunda falange de um dedo. A conclusão era clara. Os braços do Deinonychus eram estruturas de uma robustez extraordinária, construídas para suportar cargas e tensões inimagináveis. E aqui, a ciência colide com a ficção, revelando um paradoxo fascinante. Na cultura popular, os dromeossauros são retratados como velocistas imparáveis. O próprio paleontólogo John Ostrom, que ressuscitou o Deinonychus da obscuridade, partilhava inicialmente desta visão. Contudo,
As suas primeiras descrições basearam-se em material fóssil incompleto, sem a totalidade dos membros posteriores. As suas estimativas para o comprimento do fêmur revelaram-se excessivas. Quando um esqueleto mais completo veio à luz, a verdade emergiu. A chave estava na proporção entre o comprimento do metatarso e da tíbia. No Deinonychus, esta proporção é de 0,48. Em comparação, no veloz Struthiomimus, é de 0,68, e numa avestruz moderna, um dos animais mais rápidos do planeta, atinge 0,95. Os números não mentiam. O Deinonychus era significativamente mais lento que os seus parentes ornitomimídeos e que as avestruzes. A razão para esta lentidão residia nos seus metatarsos curtos, uma adaptação diretamente ligada à sua arma mais icônica, a garra em forma de foice. Ostrom teorizou que um metatarso mais curto reduzia a tensão sobre os ossos do pé durante um ataque. A garra movia-se para baixo e para trás num arco devastador, e uma estrutura de pé mais compacta e forte era essencial para absorver o impacto. Era um compromisso evolutivo, um equilíbrio delicado entre a velocidade e a eficácia do golpe. Curiosamente, os juvenis eram provavelmente mais rápidos que os adultos, possuindo proporções ósseas mais favoráveis à corrida. Com a idade, a velocidade diminuía, mas a força do seu ataque aumentava exponencialmente. Estimativas de velocidade baseadas em pegadas fossilizadas da formação Gethin, na Colômbia Britânica, atribuídas a um dromeossauro do tamanho do Deinonychus, indicam uma velocidade de caminhada ou trote de cerca de 10,1 km por hora. Para perspectiva, um ser humano pode correr a uma velocidade entre 15 e 20 km por hora. Em campo aberto, o Deinonychus não o alcançaria. Maeira escolhia o momento preciso, atacando com um único e explosivo salto. A sua longa cauda ossificada, estendida paralelamente ao solo, não era um apêndice passivo. Era um contrapeso dinâmico, essencial para manter o equilíbrio durante a corrida e para executar manobras súbitas, mudando de direção com uma agilidade mortal. A peça final deste puzzle é a sua aparência. Nenhuma impressão de penas foi encontrada diretamente associada a fósseis de Deinonychus. No entanto, o consenso científico é esmagador. Quase todos os dromeossauros possuíam um manto de penas. A evidência é indireta, mas convincente. O Microraptor, um parente mais antigo da mesma família, estava completamente coberto de penas, ostentando 4 asas que lhe permitiam planar entre as árvores. Mais perto na árvore genealógica, o Velociraptor, um primo próximo, forneceu a prova definitiva. Marcas de inserção de penas, conhecidas como quill knobs, foram encontradas na sua ulna. A inferência lógica é que o Deinonychus também era uma criatura emplumada. Longe do monstro escamoso e unidimensional do imaginário popular, o Deinonychus revela-se como uma obra-prima da evolução. Um caçador de uma complexidade surpreendente, onde cada osso, cada garra e cada pena contava a história de uma luta pela sobrevivência, travada nas sombras de um mundo perdido. Durante décadas, a imagem do Deinonychus foi forjada em violência. O seu próprio nome, Garra Terrível, evoca visões de um predador implacável, uma máquina de matar do Cretáceo. Mas a verdade, como tantas vezes acontece, permanece velada pelas brumas do tempo. E por vezes, uma única descoberta pode abalar os alicerces do que pensávamos saber. No ano de 2009, uma revelação silenciosa emergiu da rocha. Um esqueleto de Deinonychus, fossilizado numa pose de eterno repouso. Mas entre os seus ossos, aninhado entre os braços e as costelas ventrais, jazia um ovo. A primeira hipótese foi a mais óbvia, os restos da sua última refeição. Contudo, a disposição dos fósseis contava uma história diferente, uma história de ternura e não de predação. O ovo não podia ter sido comido.
Os ossos que o rodeavam estavam intactos, formando um berço protetor. A evidência era inequívoca. No momento da sua morte, este Deinonychus não estava a devorar, estava a chocar. Estava a incubar a sua prole. Análises posteriores, em 2018, acrescentaram cor a este retrato íntimo. Os ovos não eram brancos e monótonos, mas sim de um tom azul esverdeado, uma camuflagem sofisticada para ninhos abertos, notavelmente semelhantes aos das aves tinamiformes modernas. Este predador usava a sua plumagem, não para o voo, mas para o calor, cobrindo os ovos com o seu corpo, tal como as aves fazem hoje. O esqueleto pertencia a um indivíduo com 13 a 14 anos de idade, um animal cuja taxa de crescimento já abrandara, sugerindo que os Deinonychus atingiam a maturidade lentamente. A imagem da garra terrível dava lugar à do pai ou mãe dedicado. Mas esta revelação apenas aprofundou o mistério central. Este comportamento parental complexo coexistia com que tipo de vida social? O Deinonychus caçava em alcateias coordenadas, como lobos pré-históricos, ou era um assassino solitário? Durante décadas, a paleontologia dividiu-se. Os argumentos a favor da caça em grupo são convincentes. Dentes de Deinonychus são frequentemente encontrados entre os restos de Tenontosaurus, um herbívoro colossal que podia pesar mais de 1 tonelada. Um único predador, por mais feroz que fosse, teria poucas hipóteses contra tal gigante. A conclusão parecia lógica. Eles caçavam em conjunto. Um famoso local de fósseis na formação Cloverleaf, em Montana, parece uma fotografia de uma tragédia antiga. Juntamente com um Tenontosaurus, foram encontrados os restos de 4 Deinonychus adultos e um juvenil, para além de inúmeros dentes perdidos. Teriam morrido todos juntos durante uma caçada desesperada? Outra descoberta, na formação Antlers, revela um cenário semelhante. 6 esqueletos de Tenontosaurus de várias idades, acompanhados por um esqueleto parcial de Deinonychus e, mais uma vez, uma profusão de dentes. As marcas de mordida nos ossos do herbívoro correspondem perfeitamente à dentição do raptor. A teoria era clara. Um grupo de Deinonychus atacava uma presa de grande porte. Alguns pereciam na luta, mas os sobreviventes partilhavam o festim. No entanto, uma contranarrativa sombria começou a tomar forma. Uma investigação liderada por Roach e Brinkman sugeriu um comportamento muito menos cooperativo. Talvez o Deinonychus se comportasse de forma agressiva perto de fontes de alimento, não como uma alcateia, mas como uma multidão desorganizada de crocodilos ou dragões de Cômodo. Neste cenário, os indivíduos maiores matariam e até devorariam os mais pequenos e fracos. A maioria dos fósseis de raptores encontrados nestes locais são de animais jovens. As partes em falta dos seus esqueletos poderiam ser o resultado de canibalismo pós-morte. Talvez eles não se reunissem para caçar, mas sim como necrófagos. Atraídos pelo cheiro de uma carne, os mais fracos eram eliminados e consumidos. Mas a história não termina aqui. Outros cientistas apontam para pistas deixadas na lama antiga, pegadas fossilizadas. Várias dessas pistas mostram grupos de Deinonychus a mover-se em uníssono, viajando juntos. Se se moviam em grupo, por que não caçariam em grupo? Os arcossauros modernos, como os crocodilos, são capazes de caça cooperativa. A cooperação não lhes é estranha. Um estudo de 2020 introduziu uma nova camada de complexidade. Joseph Frederickson e a sua equipa analisaram a composição química dos dentes de Deinonychus, focando-se nos isótopos de carbono 13. Os resultados foram surpreendentes. Os níveis variavam drasticamente entre indivíduos diferentes. A comparação com os crocodilos modernos forneceu uma possível explicação. Os crocodilos jovens comem insetos e peixes, enquanto os adultos caçam grandes mamíferos. Apesar de viverem em grupos, a sua dieta muda drasticamente com a idade, o que se reflete na química dos seus dentes. Talvez o mesmo acontecesse com o Deinonychus. Talvez vivessem numa estrutura social complexa,
onde jovens e adultos partilhavam o mesmo território, mas não a mesma presa. A imagem que emerge já não é a de um simples monstro, nem a de um herói de alcateia. É a de uma criatura de dualidades, um pai carinhoso e um competidor feroz, um animal social com uma vida interior que talvez nunca compreendamos totalmente. Cada fóssil é uma palavra numa frase perdida, e nós, os leitores tardios, tentamos reconstruir a história, sabendo que a verdade completa pode estar para sempre para lá do nosso alcance, enterrada não só na rocha, mas na imensidão do próprio tempo. Nas sombras de um mundo perdido, entre fetos gigantes e a umidade de um clima subtropical, os jovens caçadores davam os seus primeiros passos. Um Deinonychus juvenil, ainda sem a experiência de sua vida, era um teste constante, uma dança perigosa onde um único erro podia ser fatal. Os registros fósseis contam esta história silenciosa. A mortalidade entre os jovens era elevada, vítimas da sua própria audácia ao enfrentarem presas perigosas sem o conhecimento polido pela sobrevivência. Ao atingirem a maturidade, o seu destino entrelaçava-se com o do grupo. Juntavam-se aos adultos, predadores cautelosos e experientes que formavam uma sociedade enigmática. Esta transição ajuda a explicar os achados fósseis, onde múltiplos indivíduos são encontrados juntos. Mas a natureza exata destes grupos permanece um dos grandes debates da paleontologia. Eram matilhas coordenadas, caçando em uníssono como lobos? A evidência é contraditória, pintando um quadro mais complexo. É possível que o Deinonychus se reunisse em grupos para abater presas de grande porte, uma força coletiva contra um mundo hostil. No entanto, a sua organização social talvez não fosse a intricada hierarquia de um mamífero moderno, mas sim algo mais primitivo, mais reptiliano. Imagine-se uma congregação de crocodilos junto a uma carcaça, uma aliança de conveniência. Eles toleram a presença uns dos outros, por vezes cooperam de forma oportunista para subjugar uma vítima, mas a competição é feroz e a violência entre eles é uma constante. Uma trégua frágil, sempre à beira de se quebrar. Para compreender o caçador, devemos primeiro entender o seu mundo. O seu domínio eram as florestas luxuriantes e as savanas abertas do Cretáceo inferior. O clima subtropical alimentava uma vegetação densa, pontuada por inúmeros pequenos lagos e rios que eram artérias de vida e morte. Neste ecossistema, o Deinonychus ocupava o nicho de um predador de nível médio. Não era o maior tirano do seu tempo, mas a sua combinação de velocidade, agilidade e armamento letal tornava-o uma ameaça formidável para qualquer animal do seu tamanho. E se fossem de sangue quente, como as aves que deles descenderam? Esta possibilidade abre uma janela para um comportamento ainda mais fascinante. Talvez os seus laços fossem mais profundos do que a simples tolerância. Podemos imaginar machos a trazerem comida para as fêmeas enquanto estas incubavam os ovos de uma distinta cor azulada, protegendo a sua descendência com uma ferocidade partilhada. Talvez executassem rituais de acasalamento complexos, danças pré-históricas semelhantes às das gruas modernas, saltando, agitando as suas asas emplumadas e emitindo vocalizações guturais, demonstrando a sua força e a vitalidade da sua plumagem. Mas a história do Deinonychus não termina no passado. Ressuscitou na cultura moderna, tornando-se um dos dinossauros mais famosos do planeta, embora sob um nome que não era o seu. O catalisador foi um livro publicado em 1988, Predatory Dinosaurs of the World, do paleontólogo Gregory S. Paul. Na sua obra, ele propôs que o Deinonychus pertencia ao mesmo gênero que o Velociraptor. O escritor Michael Crichton, ao pesquisar para o seu romance Parque Jurássico, absorveu esta ideia. O nome Velociraptor soava mais rápido, mais letal, mais cativante. Quando Steven Spielberg adaptou o livro para o cinema, a sua equipe de criadores deu vida a um híbrido. As proporções, a estrutura da cabeça, o tamanho imponente,
tudo pertencia ao Deinonychus. Mas o nome, imortalizado no grande ecrã, era o do Velociraptor. Os raptores que aterrorizaram uma geração eram, na realidade, representações do Deinonychus. O verdadeiro Velociraptor era uma criatura muito mais pequena, do tamanho de um peru, com cerca de 1,80 m de comprimento e pesando apenas 15 quilos. O Deinonychus era 3 vezes maior, 7 vezes mais pesado e incomensuravelmente mais perigoso. Graças a este erro de identidade cinematográfico, o Deinonychus tornou-se um ícone global, o símbolo do predador inteligente e veloz, mesmo que o mundo o conhecesse por outro nome. Hoje, a ciência permite-nos ver para além do mito. Sabemos que a sua famosa garra em forma de foice não era uma lâmina para estripar as suas vítimas. Era uma âncora letal, uma ferramenta de precisão projetada para perfurar e prender-se à presa, imobilizando-a enquanto o predador começava a alimentar-se, muitas vezes enquanto a vítima ainda estava viva. Sabemos que não era um corredor de maratona, mas sim um mestre da emboscada. Saltava, agarrava e não largava mais. Sabemos que usava as suas penas para incubar os seus ovos, um testemunho do seu cuidado parental. E, no entanto, a questão da sua vida em grupo permanece em aberto. Caçavam juntos por estratégia, reuniam-se apenas para devorar carcaças, ou talvez a verdade resida algures no meio? O Deinonychus foi mais do que um animal, foi uma revolução. Antes da sua descoberta, os dinossauros eram vistos como monstros lentos e estúpidos, relíquias de um passado letárgico. Depois dele, tornaram-se as criaturas dinâmicas, ativas e complexas que conhecemos hoje. Ele mostrou-nos que os dinossauros poderiam ter sido de sangue quente, inteligentes e com comportamentos sociais sofisticados. Sem o Deinonychus, a paleontologia moderna não seria a mesma. Ele não foi apenas um predador, foi uma revelação, a prova viva de que o passado era muito mais complexo, ativo e vibrante do que alguma vez ousamos imaginar. Sem a sua descoberta, o cinema de ficção científica seria irreconhecível. A nossa própria compreensão do mundo pré-histórico seria uma pálida sombra do que é hoje. Foi este caçador que redesenhou os dinossauros no imaginário coletivo. O Deinonychus, um nome que significa garra terrível. E com razão. Armado com dentes afiados e uma garra retrátil em forma de foice em cada pata, ele era a personificação da eficiência letal. O seu método de ataque era um pesadelo biomecânico. Saltava sobre a presa, cravava as garras para se imobilizar e começava a alimentar-se metodicamente, enquanto a vítima ainda respirava. Os dromeossauros eram pacientes, predadores implacáveis de um mundo perdido, indiferentes ao nosso fascínio ou ao nosso medo. Eles são um lembrete de que a história da vida foi escrita não com tinta, mas com garras e dentes, num silêncio que ecoa por milhões de anos.